Bom, vamos começar então os estudos da nossa semana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrar pai e mãe. E o tópico é o 8º, a parentela corporal e a parentela espiritual. Bom, laços de família, né? De modo geral, e a relação que nós temos entre aqueles que são os nossos parentes terrenos, corpóreos, com aqueles que são os nossos parentes espirituais, que, portanto, fazem parte de todo o processo evolutivo espiritual que a gente vem se aprimorando e desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, honrar pai e mãe é um mandamento que nós recebemos desde Moisés, as tábuas da lei. Um dos primeiros mandamentos, talvez o que tenha tido a maior relevância na construção da sociedade, porque demonstra de imediato que há uma família, há um Deus que cria a humanidade e diz que a fonte, a origem de quem nasce deve ser respeitada e que os pais devem também respeitar os seus filhos, os seus herdeiros. Então, com isso, constitui-se um degrau de responsabilidade. Porque até então, havia uma suspeita de que a gravidez pudesse ser algo mágico. O ser humano observava nos animais que havia algo relacionado com as relações sexuais. Porque é fácil observar isso nos animais. Mas eles não conseguiam relacionar ou vincular a paternidade. Tanto que os judeus, até hoje, demarcam os traços genéticos pela mãe, não pelo pai. Quer dizer, claro que hoje você tem exame de DNA, mas naquela época, como é que você ia garantir que aquele homem era o pai? A mulher podia ter relação com vários homens. A ideia de casamento, de fidelidade, ela é relativamente recente na história humana. E mesmo assim com vários lapsos, né, de não ter esse vínculo. O vínculo do casamento, ele se torna mais forte a partir do momento em que se quer estabelecer uma herança. E aí, para não perder o dinheiro, as pessoas permanecem casadas. E depois nas realezas, né? Os casamentos arranjados, assim por diante. Também na tradição hindu, isso acontece porque os casamentos eram arranjados para manter as castas sociais e as famílias que queriam trocar os dotes, né? como os judeus também. Mas, se você olhar em termos de história humana, não é tão antigo assim. Então, quando a gente vê esse mandamento de honrar pai e mãe, ele faz toda a diferença. Que antes desse mandamento com Moisés, a lei que estava lá no Gênesis era crescer e multiplicar-vos. O que significa isso? Vai se relacionando aí com todo mundo, né? Porque quanto mais engravidar, melhor, não é assim? Se tivesse só essa lei, crescer e multiplicar-vos, não tem nenhum laço de família. Ele fala de Adão e Eva, mas não fala em casamento. Fala de Adão e Eva porque era o primeiro homem imaginado ali, a primeira mulher imaginada, mas não há também nenhuma proibição de casamento entre parentes. Então no início devia ser muito confuso isso. E a gente já falou aqui que essa lei do Gênesis, ela é importante porque Deus queria que as raças trazidas à Terra, vindas de outros planetas, de fato se misturassem. Porque essas diferenças raciais traziam características, está lá no A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Traziam características complementares. Os judeus mais fervoroso, fanático pela religião, lá atrás, né? Os hindus mais matemáticos,
mas ao mesmo tempo racistas no sentido da casta, do preconceito social, etc. E toda essa movimentação, por exemplo, os arianos muito guerreiros, né? E nômades também. Então, os arianos que são os povos que provocaram as guerras e as modificações, porque os outros povos tentavam ficar ali no mundinho deles. Os judeus ficavam fechados no mundinho deles, o indiano no mundinho deles, e os egípcios também fechados no mundinho deles. E quem já estava na terra, que eram os povos de raça negra, muito presentes na África, provavelmente originários do próprio planeta Terra, eram viajantes, saíram, tem registro deles em vários lugares do mundo, principalmente pelo Homo sapiens, mas não eram tão guerreiros assim como os arianos, né? Eles acabam se misturando depois com esses outros povos. E os orientais, que viviam no que hoje é a China, o Japão, Mongólia, e aqueles outros países ali, né? Eles também ficavam, eles até guerreavam muito entre eles, mas ficavam fechados naquele cerco. E as guerras que nós temos conhecimento, que são mais destacadas, elas também são desses últimos milênios, depois de Jesus. Quer dizer, a gente tem pouco registro de guerras efetivamente antes de Jesus ali. Então a história do mundo, ela passa muito aonde? Na Ásia Central, onde estava Abraão, que seria o Iraque hoje, a região de Ur, entre babilônios, assírios, né, aqueles povos caldeus, aqueles povos ali mais antigos, que se misturaram, brigavam também bastante com os hindus, e os egípcios no centro, no norte e no centro da África, que os egípcios dominaram rapidamente toda a África, naquela região ali norte. E depois, à medida que o tempo foi passando, foram surgindo as outras civilizações, como greco-romanas e assim por diante, né? Mas aí já era a mistura, já estava na mistura. Então, o efeito de honrar pai e mãe, ele vem desde lá. Ele vem desde aquela motivação religiosa de se respeitar, de alguma maneira, a genética. Por quê? Porque era preciso organizar a sociedade de forma que houvesse um respeito, um cuidado. E a melhor maneira de você fazer isso é reconhecer que você tem um filho, que você tem um pai, que você tem um parentesco, né? Você acaba criando uma organização social pelas clãs. Então as famílias acabavam se juntando e acabavam se unindo até para fazer, depois da agricultura, ou caçar juntas, ou fazer viagens, né, mudanças juntas, ensinar ofícios, empreender tarefas mais difíceis, como a mineração e assim por diante, né? Então é uma atividade que teve um grande ganho social. Talvez até essa seja a importância mais efetiva, porque depois, com a vinda de Jesus, ele coloca a relação de parentesco em segundo plano, né? Então, já passados alguns milênios, Jesus já percebendo que a humanidade já havia se miscigenado, já havia se espalhado pela terra, então a gente não podia mais deixar o amor restrito à família. Porque se no primeiro momento a ideia era, olha, crescer e multiplicar, vocês não têm laço de família nenhum, no segundo momento não, honrar pai e mãe, então honrem a sua família, né? Acabou ficando uma coisa muito fechada. E aí Jesus tenta modificar isso também, precisava quebrar. Então ele vem e diz, amai ao próximo, não é mais a família. Jesus não disse assim, olha, ame o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Ele chega até a desafiar essa regra, né? Quando o jovem rico diz assim, não senhor, eu não posso lhe seguir agora, primeiro eu tenho que cuidar dos meus pais e dos meus afazeres, né? E Jesus disse para ele, meu filho, é agora ou nunca, né? A gente chama de moral estranha. O que no caso dele era uma prova mesmo, era uma desculpa, né? Jesus sabia que aquilo era uma desculpa, mas nós precisamos aprender também a nos desvincularmos desses laços de família, achando que isso é a coisa mais importante do mundo. Então, de um lado tem a responsabilidade, o dever, que é um dever biológico, é um dever social, é um dever também espiritual, mas
ao mesmo tempo, não pode se resumir a esse núcleo familiar. Então, por isso que é difícil, exige da gente uma maturidade, essa compreensão, né? O nosso dever está ali, ainda mais se for filho, criança, que depende do nosso cuidado da subsistência. Ou se for um idoso que também não tem condição de cuidar de si mesmo e precisa, então, do amparo e do cuidado dos filhos. Então, nesses dois extremos, sem dúvida, esse é o papel mais importante. Mas quando as pessoas adultas têm condição de sobreviver, é preciso que a gente abra e estenda essa preocupação para o mundo. Então, é o próximo, como diz Jesus. E o próximo nem sempre é o que está mais próximo ao alcance da mão, é o que mais necessita. É aquele que chega a gente com um pedido, né, com uma busca, uma demanda de cuidado, e a gente precisa estar aberto a auxiliar. Então, não dá para fazer uma interpretação da Bíblia atemporal. A gente precisa entender o contexto histórico de cada mensagem que nos é enviada. Então, uma coisa é lá atrás, no início, na origem dos povos, com Gênesis. A outra é depois, já com Moisés, né? E depois com Jesus, e agora, mais recentemente, com o Espiritismo. Então a gente vai adaptando a interpretação conforme evolui também o nosso raciocínio, conforme evolui a educação da sociedade, a organização da sociedade. O princípio é o mesmo, o princípio é o amor, o princípio é a fraternidade, mas a maneira de se praticar esse amor, essa fraternidade, precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, ao longo das circunstâncias. É isso que faz toda a diferença. E aí a gente também tem que pensar, no contexto dessa fraternidade, aonde estão os nossos parentes espirituais. Mencionei aqui rapidamente que nós somos povos degradados, viemos de outros orbes, de outros planetas, né? Não sabemos exatamente de onde, mas sabemos que viemos de outros orbes. Emmanuel cita a Capela. A Capela é uma das referências, mas pode ter gente aqui de Órion, pode ter gente de Sirius, pode ter gente de Aldebaran, pode ter gente de outros lugares, né? Um grande contingente de pessoas que habitam a Terra, de espíritos, estão relacionados à constelação de Capela, principalmente nessas 4 raças que ele menciona. Isso nos faz pensar que se nós viemos de lá, isso teria pelo menos 6.000 anos, por conta dos ciclos, das contagens, né, que Emmanuel depois demonstra isso nos registros. Então, se nós teríamos pelo menos 6.000 anos, significa que nós fomos exilados, talvez sem as nossas famílias. Vocês conseguem entender isso? Porque se a gente pensa agora no exílio planetário que está sendo feito, tem pessoas nas nossas famílias que são um pouquinho mais espertos ou evoluídos, digamos assim, do que outros. Então tem pessoas que estão mais presas à materialidade, são mais egoístas, são mais preocupados com o dinheiro, têm vícios mais difíceis de serem rompidos, né? Têm uma personalidade mais bruta, mais ignorante. Então essas pessoas precisam ir para uma nova escola. Elas vão ter um novo tratamento de cuidado em outro local. Mas não necessariamente a família inteira. Então há um rompimento dessa família. Por isso que nós devemos nos ater à ideia da família espiritual. Estou imaginando que nós viemos de Capela e que talvez uma boa parte da família tenha ficado lá em Capela. Houve um rompimento, né? Nós somos aquela ovelhinha diferente, né? Que resolveu não seguir o rebanho. Então a família fica lá e a gente vem para cá. Aí alguém poderia pensar assim: então nós somos desamparados, fomos abandonados, viemos para cá sozinhos, né? Claro que não. Por quê? Porque nós temos famílias espirituais. Sempre tem, no degredo de alguém, no exílio de algum espírito, um familiar, pelo menos, que acompanha como um guia, como um mentor espiritual, que ele se voluntaria, ele não precisaria vir para o exílio,
né? Mas ele diz assim, não, se o meu filho está indo no exílio, eu vou acompanhá-lo para cuidar. E aí a gente tem os espíritos luminares, que acabam encarnando para servir de quem? De exemplo, né? Para ser os grandes avatares, para serem aqueles que vão trazer o conhecimento, a organização para a Terra. E vão ser, no início de uma jornada ali muito primitiva, os grandes reis, os grandes juízes, os grandes líderes que vão organizar a Terra. Então esses espíritos que já são bem mais evoluídos do que nós, terminam o seu processo evolutivo nesse planeta, dando exemplo. Infelizmente alguns deles também erram, decaem, e aí acabam ficando aqui presos um pouco nos karmas, mas depois se recuperam, estão mais avançados que a gente, né? Então a gente consegue ver com essa explicação por que na história da humanidade de repente aparecem figuras muito mais inteligentes, muito mais evoluídos do que o restante. Da mesma maneira que o Emmanuel menciona que os egípcios, dos 4 povos que vieram degradados, os egípcios foram aqueles que voltaram para a capela mais rapidamente, porque eles eram os mais evoluídos. Eles estavam atrasados, erraram no processo lá atrás de evolução, mas eles rapidamente se ajustaram e aí foram em bando, né? Como a gente vê também outros povos na América Latina que são um mistério, quando a gente vê, por exemplo, os incas, né? Os povos incas, eles existiram aqui perto da gente, na cordilheira dos Andes, principalmente ali no entorno do Peru, viveram ali por cerca de 800 anos, de repente, foram embora, né? E a gente não acha vestígio desse povo. O mesmo aconteceu com os maias e sucessivamente. Então, são povos que são degradados para uma experiência específica de ajuste, de correção. Então, vão para um planeta mais primitivo, aprendem a lição, eliminam os karmas que são necessários e retornam. Então, se a gente falar de um ciclo de encarnação de 800 anos, a gente está falando de torno de 7, 8 encarnações. Quer dizer, é muito rápido isso, o processo evolutivo. Mas há os que são mais atrasados, né? Então teria ficado na Terra alguns egípcios que não conseguiram acompanhar os demais, então são os retardatários, mais os hindus, mais os judeus e mais os arianos. Arianos e além dos povos originários da Terra, que eram os negros e aqueles que moravam no Oriente. Então, vamos dizer que tinham 6 raças, né? Das 6 ficaram 5, mais ou menos, habitando o planeta Terra de forma predominante, mas sempre tem núcleos específicos. Então, aonde está a nossa família? Eu gosto de pensar assim, se a gente realmente for habitantes antigos aqui da Terra, 6.000 anos, né? Em quantos lugares a gente já passou? A gente tem muitas e muitas encarnações. São 60.000 encarnações, mais ou menos, né? É isso? Fiz a conta certa? Se a gente fizer 100 anos de vida, mais ou menos, né? É muita coisa. Então, com todo esse tempo de encarnação, provavelmente a gente já habitou todos os lugares da Terra. Dos lugares mais frios aos mais quentes. Dos lugares mais fechados, com florestas, aos lugares mais abertos, aos lugares litorâneos, aos lugares mais montanhosos do Himalaia. Então nós tivemos uma grande lição. Imagina isso como uma escola. Que bem planejado isso, né? Que grande oportunidade. Um planeta rico de natureza como é a Terra, a gente poder morar, habitar, criar laços com todos esses povos, todas essas culturas, tantos idiomas diferentes que deve ter escondido no nosso inconsciente. Imagina a gente falar sânscrito, falar o chinês antigo, né? O japonês, falar russo, né? Falar o francês arcaico, né? Então toda essa curva de aprendizado, ela é realmente extensa, mas ao mesmo tempo muito rica para nós. Nós também tivemos a oportunidade de exercer inúmeros ofícios, desde aqueles mais braçais,
como guerreiros, né? Como trabalhar com a terra, arar a terra, como ser escravos, como ser escravos das galeias, das barcas, embarcações romanas, passando os dias trancados nos porões dos navios, remando pelos oceanos, né? De ser aprisionado naquelas ruínas dos castelos antigos, de ter sido nobres, rainhas, reis, né? Príncipes, princesas, de ter aprendido ofícios de música, de poesia, de ter servido como caçadores, morando talvez no Ártico, e assim por diante, ou talvez nas savanas africanas, convivendo ali com aqueles povos primitivos, xamânicos, quanta energia das ervas, das pedras, e assim por diante. Então a Terra é uma escola magnífica, que nos proporciona todos esses aprendizados. E em todos esses milênios, nós tivemos famílias terrenas. Nós nascemos de algum útero, de uma relação de homem e mulher, que constituiu mal ou bem alguma família, e a partir dali se desenvolveram laços de amizade e inimizade. Porque no início da humanidade, as relações de parentesco eram muito violentas. Se até a minha geração passada, se eu ainda apanhava do meu pai e da minha mãe, imagina isso há 6.000 anos. Como é que criança era tratada? Né? Os registros que a gente tem no Evangelho, por exemplo, citam que as crianças eram excluídas das conversas dos adultos. Estamos falando de 2.000 anos. As crianças tinham que ficar trancadas em algum lugar, no quintal, na rua ou dentro de um quarto, mas elas não podiam se misturar. Elas eram vistas como um estorvo. E se chegasse alguma criança ali, tomava logo um tabefe, né? Vai embora, moleque! Né? Os pais raramente falavam com os filhos, embora fossem responsáveis em prover o alimento, né, o dinheiro, etc. Porque assim mandava a sociedade patriarcal. Mas quem cuidava deles eram as mulheres. E muitas vezes não eram nem as mães. Às vezes quem cuidava deles eram as servas. O que a gente mais vê na história humana eram servos ou escravos cuidando das crianças. Não é assim? Quantos e quantos livros de história, até recentemente, a gente vê isso. Na história do Brasil, qual era o papel das mulheres escravas? Era até de amamentar. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, não, eu tive ama de leite. Quem já ouviu essa expressão? Né? Que tinha uma mãe negra, uma mãe preta, né? Que era ama de leite. Imagina. Né? Isso era costume. Era considerado uma coisa certa. A mulher da corte, a mulher que tinha dinheiro, ela não ia se cansar ali de ficar amamentando o filho, acordando de madrugada, né? Então, isso é o papel da escrava. A escrava vai amamentar, quando ele estiver andando e sorrindo, já educado, você manda para mim. Pede para ele pedir a bênção, para ele aprender aqui as lições. Aí contratava um preceptor, que era um professor, que ia educar sobre a vida e um pouquinho sobre cultura, sobre literatura, etc. Então assim eram os povos, né? Fomos nós fomos criados dessa maneira, nós vivemos assim. Então imaginem quantos laços de família espiritual nós temos, porque os terrenos estão espalhados pelo mundo. Então de repente a gente está andando na rua, passa alguém do nada e atira alguma coisa, uma pedra, né? Alguma coisa, um papel, alguma coisa na gente. E a gente não sabe aonde vem isso. Né? Ou está dirigindo um carro, toma uma fechada, ou de repente cruza com alguém num evento aberto, público, fila de banco, né? Senta do lado de alguém, começa a conversar, nossa, parece que a gente se conhece há tantos anos, né? Laços de família ancestrais, que são milenares, dessas encarnações que nós tivemos nesse povo. Quem viaja, quem tem possibilidade de viajar para outros países, não é raro fazer amizades. Na verdade seria assim, retomar amizades, né? Para o bem e para o mal, tá? Pode ser amizade ou pode ser inimizade. A gente conhece aqui da casa
alguns exemplos de pessoas que viajaram para estudo ou entretenimento e lá tiveram surtos psicóticos, com muita dificuldade de se recuperar, a partir de uma viagem. Por quê? Relembra um lugar onde tem uma dívida, tem um karma, puxa uma energia negativa. Se soubesse que não devia ter ido, talvez conseguisse evitar, mas muitas vezes nem sabe, né? Houve um caso que a dona Paula chegou a avisar a família: não retorne, não viajem. Mas os pais falaram: não, mas ele já está bem, já está ótimo, a gente vai só passar o Réveillon. Nunca mais o garoto se recuperou, né? Então isso também acontece. Aquela coisa da gente: eu não consegui entrar no Coliseu, passei mal, né? Por quê? Que é mais sensível? Ou será que teve ali alguma vida pregressa, né? Já ouvi vários depoimentos, pessoas falando: eu não gostei do Louvre. O Louvre é um palácio lindo, maravilhoso, né? Só que já foi prisão. Moravam ali os nobres, mas nos subterrâneos do Louvre eram prisões terríveis. A Ivone do Amaral Pereira conta no Voragens do Pecado um dos casos que um dos personagens principais fica e morre, esquecido do mundo, naquelas prisões subterrâneas. E assim são vários lugares da história. Quanto mais antigo o lugar, mais a gente pode ter alguma referência. Então, os laços de família, os laços de parentesco, quando a gente fala que são laços espirituais, são também das encarnações terrenas, não só de outros planetas, porque aí vieram poucos familiares para não cuidar de nós, que hoje são lá muito evoluídos, ficam mais à distância, mas os próprios laços que nós fomos criando aqui, amizades e inimizades. E essa história de amizade e inimizade também depende muito, porque pode ter uma encarnação em que a nossa condição financeira, a nossa condição social, a nossa condição familiar permitia um certo equilíbrio. De repente a gente estava vivendo num lugar que não tinha guerra, em que as pessoas eram mais fraternas, mais organizadas e ajudavam a fazer com que as diferenças familiares se ajustassem. Buscavam colocar ali um certo equilíbrio. Então, pessoas que tinham karmas de inimizades conseguiram conviver numa vida inteira sem que um matasse o outro, sem que um fizesse da vida do outro um inferno, né? Só que aí vem a encarnação seguinte. E já nessa outra encarnação, as dificuldades já são grandes. Já vem morando numa casinha mais simples, passa um pouquinho de aperto, né? O ambiente já é mais nervoso, já é mais complicado, tem um pouquinho de violência, e pronto, aí desperta o quê? Aquelas lembranças inconscientes lá das vidas passadas. E a gente começa a descontar as raivas no outro, as frustrações, os medos, as reminiscências que a lei de esquecimento nos permitiu serenar, mas que despertam como impulsos incontroláveis diante desses gatilhos que a gente começa a enfrentar, né? Então, da onde vem isso? De pessoas, muitas vezes, que são grandes ex-amores, grandes relações de filhos e pais, mas que naquela encarnação presente se mostram como verdadeiros inimigos, verdadeiros competidores, inexplicáveis, né? Que se mostram, se colocam diante de nós e que nos despertam sentimentos abruptos de querer cometer algum ato cruel, ou que nós sentimos deles essa relação com a gente. Eu me lembro de uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, que logo ao chegar nessa empresa, ela demonstrou muita inimizade por mim, assim, era uma coisa gratuita. Eu não entendi muito bem porque não tinha feito nada contra ela, mas eu já era espírita, então eu imaginei que talvez fosse alguma coisa de uma vida passada. E a gente conviveu dessa maneira uns 3 anos, pelo menos. E sempre que podia, ela jogava uma pedrinha ali para tentar, né? Porque eu não ia com a minha cara, o que eu posso fazer? Eu não posso agradar todo mundo, né? Aí, passado esse tempo, um dia nós estávamos num evento, numa festa, no final de ano, e ela me chamou assim: posso conversar com você? Eu falei: claro. Estranhei, né? Espontaneamente, assim, estava sorrindo.
E ela confessou, ela falou assim, olha, eu achei quando você entrou na empresa que você era uma pessoa má, que você vinha aqui para destruir a gente, mandar todo mundo embora, pegar o meu lugar. E ela contou lá a história, né, que estava na cabeça dela. Mas hoje eu vejo que não, que você trabalhou legal, que você se preocupa com todo mundo, eu vejo o quanto você faz pela sua equipe, pelo bem, já teve vários problemas aqui e você agiu corretamente. Então eu queria te pedir desculpa, olha que bonito. Vai saber quantas encarnações, né, para essa reconciliação. E hoje é uma grande amiga, né, essa pessoa. Então essas condições acontecem. E a gente às vezes não sabe por quê, né? Mas a gente tem nessa encarnação a chance dessa reconciliação. Eu já tive casos opostos. Pessoas que eram muito amigas minhas e que de repente, por um desentendimento, essas pessoas desenvolvem uma mágoa, uma raiva profunda. Não cabe a mim julgar se essa raiva era justa ou não, talvez fosse. Talvez a minha ofensa tenha sido tão grave a ponto de justificar essa raiva dela, né, dessa pessoa. Mas essas pessoas não conseguem se reconciliar, não conseguem perdoar. E o que nós podemos fazer por elas? Rezar. Não tem nada muito mais do que a gente possa fazer. Pedir para que elas fiquem bem. Porque o sentimento da raiva, ele é da pessoa. Ninguém consegue curar. Ninguém consegue salvar o outro. Você consegue agir pelo exemplo. Você consegue estar aberto para que as pessoas se perdoem. Jesus não foi bem aceito na humanidade. Então não dá para a gente ter uma pretensão de agradar a todos, né? Não dá para a gente esperar que as pessoas nos aceitem da forma como nós somos. Da maneira como nós erramos, da maneira como nós não conseguimos agradar aos desejos, às vontades que os outros, às expectativas do que os outros têm por nós. A nós cabe ser da melhor forma possível que a gente puder, mas não será perfeito. Então os laços de família estão relacionados a esses comportamentos. Os nossos comportamentos daqueles com quem a gente convive, mas que estão sempre sujeitos a algum fator inconsciente, alguma coisa que a gente não tem clareza da razão, do motivo, mas que nos afeta. E nos afeta de uma maneira muito intensa, muito irresistível. Quando a gente tem um laço de convivência de família, isso é mais difícil. Porque uma coisa é você falar assim, na rua, passou alguém, te deu uma fechada no carro, você respira fundo, faz uma prece, né? Se puder, toma uma água, o cara foi embora, pronto, acabou. Durou ali 30 segundos, um minuto, né? Foi embora. Em casa, familiar, você vai passar a sua vida inteira reencontrando, né? São as festas de aniversário, se você mora com a pessoa todo dia, né? Se você não mora, são os eventos todos de família, o dever de família que cobra a gente. E todo mundo aqui tem algum parente com quem não se dá bem, né? Italiano costuma dizer, parente é serpente. Já ouviram essa expressão? Então, porque todo mundo tem dificuldade de família, né? A família não é para que a gente possa usufruir das grandes amizades espirituais que vieram juntos na Terra cumprir missões maravilhosas. Não. A família são aqueles espíritos que têm dívidas, que têm dificuldades, que precisam perdoar. Essa é a palavra-chave. Quando lá Moisés, há 4.000 anos aproximadamente, coloca nas tábuas da lei honrar pai e mãe, ele queria dizer assim, olha, tolerem e perdoem e cuidem dos pais e dos filhos, né? A palavra perdão ela é essencial na relação de família, na relação de parentesco. Porque os parentes espirituais, que são aqueles que nós já nos reconciliamos, são muitos, inúmeros. A gente não tem ideia de quantas pessoas incríveis fazem parte da nossa família espiritual. Estão espalhadas pelo mundo, algumas encarnadas, outras desencarnadas. Pessoas que a gente não tem lembrança, que a gente não sabe do afeto, mas por quem a gente nutre algum sentimento muito agradável. Talvez no sono, em desdobramento, a gente consiga se relacionar, a gente consiga se aproximar, consiga tocar essas pessoas em espírito, mas que aqui, despertos na encarnação, a gente permanece com um sentimento oculto, inacessível. Alguns de nós nascemos em família de verdadeiros inimigos. Pessoas que em outras encarnações nos odiavam profundamente. Nós é que somos o estranho nessa família. Eles ali já se conhecem,
se dão bem, mas nós somos o estranho. Nós somos a pessoa que eles não queriam que tivesse nascido ali. Né? Por que será? Porque nós somos bonzinhos em outra encarnação e fizemos o bem para eles? Ou será que a gente foi aquele soldado que botou fogo numa casa com todo mundo vivo ali, criança, adulto, idoso, o que for, né? Será que a gente foi aquele mandante de um crime? Será que a gente foi aquele familiar que traiu, roubou, deixou todo mundo faminto? Alguma coisa a gente fez. Então essa é a chance da reconciliação. Nossa, por ser odiado, mas aceitar com tolerância esse peso, essa dificuldade, com humildade, resignação, demonstrando o ódio com o bem, com a fraternidade, com o perdão, e da parte deles também de compreender que nós devemos ser aceitos, porque se nós erramos, eles também erraram. Se a gente pudesse voltar no leque das inúmeras encarnações, essas coisas se alternam. O que é o algoz de hoje é a vítima do amanhã, e assim sucessivamente, até que haja o perdão. E o laço de família, voltando de novo à genética, ele desenvolve um verdadeiro sentimento. O hormônio, está comprovado isso pela ciência. O hormônio desenvolve, desperta nos pais, principalmente na mãe, né, que tem o bebê dentro do seu ventre, desperta no fator da amamentação um sentimento de cuidado, um amor incondicional. Eu jamais vou me esquecer, assistindo o parto das minhas duas filhas, o momento de vê-las saindo da barriga da mãe e os olhinhos brilhando quando eles se abrem. Aquilo mexe com a gente de uma maneira impressionante. Todas as prioridades mudam naquele instante. Nada mais tem tanta importância quanto cuidar daquela criança que está ali. Aquilo passa a ser o grande sentido, o significado da nossa vida. Né? E graças a Deus, às vezes a gente consegue sentir isso também pelos animais. Quem adota animal sabe do que eu estou falando. Né? A adoção faz isso também. Você adotar uma criança produz em nós esse mesmo sentimento. Então, cuidar de alguém desenvolve laços profundos, que são possivelmente laços espirituais naquele momento reconectados. E se eram experiências negativas, de ódio, rancor, vingança, etc., a biologia, a química ajudam a restaurar. Porque muitas das condições são estabelecidas ali, criadas, para que se desenvolva o amor. Uma das circunstâncias mais comuns é quando houve, numa encarnação passada, uma traição, de homem e de mulher, não importa. O espírito não tem sexo, né? A gente se alterna nessas nomenclaturas de sexualidade. Mas entre um casal aparece um terceiro, e esse terceiro desmancha esse relacionamento, destrói essa relação, às vezes de uma forma profunda, abrupta, machuca muito, gera condições terríveis. Há inúmeros casos de suicídio, né, de pessoas que chegam ao extremo pelo fim das relações. Então, numa encarnação seguinte, é programado pela espiritualidade que aquele mesmo casal original, pai e mãe, marido e mulher, retorne. E adivinha quem vai ser o primogênito? Justamente aquele que causou a separação, que fez com que a mãe traísse. É curioso que Freud tenha chamado isso de complexo de Édipo, pensando no amor do filho, do bebê, pela mãe só dessa encarnação. Mas se a gente olhar pelo viés do espiritismo, talvez haja um amor de verdade daquele espírito, da encarnação ou das encarnações passadas. No caso do nosso lar, André Luiz, que já era um espírito bastante desperto, evoluído, a gente vê pelas suas obras. A primeira vez que ele retorna ao seu lar, já tinham passado muitos anos, a esposa havia casado novamente. Tinha levado para casa que ela herdou de André Luiz, que era possivelmente Carlos Chagas, né? Levou então um novo marido para morar ali, que era uma casa confortável, etc. E qual é a providência do casal? Tiram os quadros com as fotos, os retratos do André Luiz, que ele imediatamente, quando chega na casa, sente falta. Cadê os meus retratos? Por que não estão mais ali na parede?
Então isso já incomoda a André Luiz. Depois incomoda ver que à noite ela está dormindo com o marido dela. Já tinham passado mais de 8 anos. Era razoável que ela tivesse um novo relacionamento. E que os filhos quase não se lembrassem dele, porque eles eram muito pequenos, muito crianças. Então também não tinham muita memória e acabou que o padrasto assumiu um papel substituto do lar. O que indica, pela história que ele conta, que ele era um bom sujeito. Tanto que depois André Luiz se arrepende, porque no primeiro momento ele sentiu uma fúria, uma raiva, uma inveja, né, de quem era aquele estranho com a mulher dele, com os filhos dele, mas acalentado pelos guias espirituais, ele volta atrás e acaba ajudando esse novo marido a se curar de uma doença cardíaca. Então, essa relação de 3 pessoas, 4 pessoas, ela é muito frequente, muito frequente na espiritualidade. A história espiritual nos conta que nós já traímos muito, nem temos ideia de quanto. E quando eu falo em traição, não é o gesto do relacionamento sexual, né? É o cumprimento das relações de família. É, algumas vezes, um gesto que não é apenas amoroso, mas ele é provocativo, que ele conscientemente interfere na vida dele. Aquela pessoa que chega e vê um casal seguro, feliz e resolve se intrometer naquela relação, muitas vezes de inveja, né, com raiva de ver que eles são felizes, essa pessoa não é feliz, então ela se intromete. Então isso é ainda mais grave, porque há uma vontade de fazer essa maldade. E olha, pelo que nos constam as histórias espíritas, muitas vezes essa reparação demora séculos. No caso da Ivone Amaral Pereira, são quase 500 anos, 5 encarnações, com 2 suicídios no meio, para ver como é difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que hoje a gente tem sob controle na nossa família, nas escolhas que a gente pode fazer, no respeito que a gente pode ter. Ninguém é obrigado a idolatrar os pais, idolatrar os parentes de modo geral, de modo incondicional. A gente não consegue fazer isso ainda. A gente ainda não tem o amor incondicional. Se a gente tivesse, a gente estaria vivendo em outro planeta. 5ª, 6ª dimensão. A gente é aprendiz, né? Então, na condição de aprendiz, qual é o primeiro mandamento que vem antes de qualquer outra coisa? O respeito, né? Então, honrar pai e mãe fala também de respeito. Respeito pelos pais, respeito pelos filhos, pelos irmãos, pelos primos, pelos tios, por todos os parentes. Toda a parentela do nosso entorno. Respeito. E respeito pressupõe compreender a pessoa no seu estado natural, nas suas falhas, na sua maneira de ser. Mas eu não suporto, não concordo com o que essa pessoa faz. Ela tem comportamentos desregrados, comportamentos antiéticos, imorais. Ela faz maldades que eu jamais seria capaz de cometer. Mas olha, a espiritualidade não está te convidando a ser igual a ela. A espiritualidade está dizendo que você tem que respeitá-la. Que na medida do possível você tente auxiliá-la. Primeiro pelo exemplo. Não vai dar lição de moral. Primeiro pelo exemplo. E depois, se houver espaço, aí você tenta dar lição. E se você é um parente distante, ela não vai te ouvir, de graça, né? Se você é pai e mãe, a lição tem que ser dada na infância. A gente vê, infelizmente, muitos pais que largam os filhos crescendo sozinhos ou ao cuidado de babás, de professores das escolas, soltos na vida, e depois reclamam, quando eles são adultos, de que eles caem nas drogas, nos vícios em geral, ou que são violentos em casa, roubam os próprios pais, né? Às vezes cometem crimes contra os pais. Os pais não têm autoridade, claro. A autoridade se constrói na infância. O limite se impõe na infância. A disciplina, ela é extremamente necessária, com amorosidade, sem violência. Não há necessidade nenhuma da violência, mas a educação requer paciência. Quem tem filho sabe. É muito difícil educar os filhos quando eles estão naquela fase do limite. Mas eu quero, né?
E como é que você vai explicar para essa criança que ele pode querer, mas não vai ter? Então, a firmeza de dizer não, né? A firmeza de que o presente não é sempre, que não é toda hora que pode ver televisão, que não é toda hora que pode ficar com o celular, que pode assistir filme, que pode ir na casa do amiguinho, que pode trazer um amiguinho, né? Que pode ser violento com os coleguinhas e assim por diante. Então, o processo de educação, de construir a obediência, construir o respeito é na infância. Esse é o papel da família. E depois, quando os pais ficam idosos, os pais, os avós, é papel dos filhos, dos netos, a tolerância, porque muitos de nós, na fase de transição para o mundo espiritual, ou seja, quando a gente já está envelhecendo muito, é normal que a gente retome os primeiros conflitos. Mesmo que não seja um processo muito consciente. Mas aquilo que aconteceu lá atrás e que ficou mal resolvido, vai voltar quando a gente começar a envelhecer. Quem não percebeu isso, vai perceber. E a gente vai se lembrar disso com muito mais frequência do que a gente imagina. Poxa, mas 60 anos depois, 70 anos, 80 anos, 90 anos depois, a gente ainda lembra disso? Lembra. E às vezes a gente já esqueceu de todo o resto. Não lembra nem do nome dos parentes mais próximos que estão ali. Mas a gente lembra desses eventos, desses fatos. Porque eles ficam como se fossem traumas. E quando eu estou falando em traumas, não são somente os traumas que as pessoas fizeram conosco, mas são dos males que nós fizemos com os outros. Esses, então, são os mais difíceis de ser esquecidos. E nesse momento da idade avançada, eles vêm como um filme permanente, ou às vezes como um pesadelo. E às vezes demora para a gente associar os eventos, porque nem sempre vem de uma forma relacionada ao fato originário. Vem o sentimento, vem uma imagem distorcida, mas que não desaparece. Vem, às vezes, uma mágoa. Fala assim, nossa, mas eu não gosto mais de fulano, não sei porquê, me dói tanto, eu não gosto de encontrar com essa pessoa, me sinto mal. Do nada, passou 50 anos convivendo, um dia acorda, né, uma reminiscência de vidas passadas, ou uma reminiscência de algo que nós fizemos, que aquela pessoa já superou, já perdoou, não lembra mais, mas que a nossa culpa aponta o erro. E se isso acontece na velhice, imagina quando a gente desencarnar. Por isso que todo mundo fala, quem teve experiência de quase morte, diz assim, não, eu vi um filme da minha vida em 10 segundos, de tudo que aconteceu. Isso parece que só tinham coisas ruins de tudo que a gente tinha feito. É assim, como se a maldade tivesse um destaque, está lá brilhando, acendendo, né? Para que a gente aprenda naquele instante as lições necessárias do arrependimento. Então ninguém se livra das obrigações dos laços de família. São uma grande oportunidade, mas são também um dever. E um dever que não é de hoje, é um dever de milênios que nós trazemos em inúmeras encarnações. E tudo que vocês falam assim, não, mas poxa, é muito difícil conviver com a minha família aqui. Eu não tenho dinheiro, é complicado, eu moro num lugar violento, poxa, eu fico 3 horas no transporte para ir trabalhar, minha mãe tem uma doença, esquizofrenia, e vai botando todos os defeitos do mundo. Aí chega lá, quando a pessoa dorme, e diz assim, pois é, minha filha, só que na encarnação passada, você era um nobre, morava num castelo, na Noruega, comida à disposição, servos, todo mundo saudável, músicos, artistas, né? E lá foi pior, vocês acabaram se matando. Então a alternativa que vocês mesmos escolheram era ter um pouquinho de sofrimento para que vocês colocassem a culpa no mundo e não em vocês, para que o ódio que está dentro do coração de vocês pelo menos fosse sim para a sociedade. Xinga lá o motorista de ônibus, xinga lá o traficante, xinga lá a pessoa que, o teu patrão, né? Mas pelo menos o teu marido, a mulher, os teus filhos, você tolera. Porque chega todo mundo tão cansado em casa que às vezes não consegue nem falar direito. Então pelo menos, olha, faz a comidinha, lava a roupa, fala boa noite,
e no dia seguinte respira fundo e vai para a sua vida. Porque assim, quem sabe, colocando a culpa no mundo, vocês comecem a construir juntos alguma solidariedade. Talvez vocês aprendam que se vocês criarem uma família e se ajudarem, esses tormentos de fora se tornem menores, se tornem menos importantes. E pelo menos ali em família, no dia que é Natal, no dia das crianças, no aniversário, vocês consigam comemorar. No churrasquinho na laje, um pagodinho, pelo menos alguém pode sorrir por alguns minutos, porque foram tantas e tantas encarnações que ninguém nunca jamais sorriu. Então a espiritualidade nessa hora comemora, porque vocês estão conseguindo na desgraça sorrir um pouquinho mais. Assim é a vida da gente. Assim é que nós muitas vezes planejamos a nossa encarnação. E assim é que a gente carrega esse grupo de família hoje da Terra. Aqueles que estão lá sofrendo em Gaza, que estão lá sofrendo em Israel, são nossos parentes também. Certamente em alguma encarnação a gente passou por ali. Deve ter muita gente ali que a gente conhece, muito espírito que é próximo de nós. Como também na Ucrânia, como também no Iêmen, em todos esses lugares que passam por esses grandes desesperos de guerra. Por isso que a gente tem que ter fraternidade, a gente tem que ter compaixão, tem que ter empatia. Estou falando de longe, mas tem aqui perto o morador de rua, a pessoa que trabalha para a gente como empregada e que a gente despreza, o porteiro invisível que a gente nunca lembra de falar nem bom dia, que sabe todos os nossos hábitos, a hora que a gente chega, a hora que a gente sai, quem entra na nossa casa, quem vai embora, sabe o nome de todos os nossos filhos e a gente não sabe nem o nome dele. E está ali todo dia, anos e anos a fio. No Natal, a gente está celebrando e ele está lá na portaria. No feriado, ele está lá na portaria. Na madrugada, quando a gente dorme, ele está lá na portaria. Morreu um parente dele, mas ele foi trabalhar. Nasceu um filho, ele foi trabalhar. Os invisíveis do mundo são nossos parentes. A gente não lembra, a gente não tem essa lembrança espiritual. Mas se a gente puder ter empatia, solidariedade, compaixão, talvez a vida dessas pessoas invisíveis se torne um pouquinho mais feliz. Porque quem sabe se na encarnação seguinte não seremos nós a ocupar esses papéis. Quem sabe se não seremos nós ali, invisíveis, esperando que alguém puxe lá do fundo do inconsciente uma memória de um sentimento, de um parentesco. Um parentesco distante, mas que aproxima naquele instante e abre a porta da solidariedade. Então, tem os parentes próximos e tem aqueles que estão escondidos de nós, mas que são também parentes. Porque nós somos na Terra, depois de 6.000 anos, pelo menos, de existência aqui, aqueles passageiros da mesma nave, habitantes do mesmo planeta, grande mãe Gaia, que nos acolheu, com Jesus sendo o grande regente e o grande maestro de tudo o que acontece na nossa existência. Que a gente possa se abrir o mínimo de humildade, o mínimo de misericórdia, antes de pedir para Deus que Deus tenha misericórdia de nós. E que assim a gente desenvolva, se não o amor incondicional, pelo menos o respeito e a tolerância, que é o mínimo que a gente pode fazer. Na graça de Deus.